Olá, irmãos, tudo bem? Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês que está acompanhando. Hoje nós vamos dar continuidade às palavras sobre Israel e eu queria que os irmãos acompanhassem comigo no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então a gente tem aqui o chamado de Abraão, e aqui ele era chamado Abrão ainda. E o contexto é que a humanidade vinha sofrendo algumas crises desde a queda do homem com a entrada do pecado no mundo. E depois a maldade do homem vai se multiplicando, vem o dilúvio. Depois do dilúvio a gente tem o episódio da Torre de Babel, onde o homem ali unido no propósito de fazer o seu nome grande, de se colocar no centro, de se colocar em um lugar que não pertence a ele, de se colocar no lugar do próprio Deus. Deus vem, frustra seus planos, confunde a língua dos homens, e ali a gente vê o início das nações. E no capítulo 12 a gente vê Deus chamando um homem com o propósito de o abençoar e fazer dele um povo, uma nação. E Deus faz uma promessa sobre a vida de Abraão, e essa promessa ela envolve uma terra, uma descendência, que seria um povo, e através desse povo as outras nações da terra seriam abençoadas. E eu queria falar sobre três aspectos dessa promessa de Deus a Abraão. O primeiro aspecto é o aspecto da terra. Deus ali constantemente ele fala para Abraão, Deus fala para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não fala qual terra seria, Deus apenas fala, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali Deus vai reafirmando essa palavra. No capítulo 12, no versículo 7, a gente vê Deus falando, o Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. No capítulo 13, versículo 14, logo após se separar de Ló, Deus fala, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. E depois, no capítulo 15, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Então a gente vê que a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, Deus está constantemente afirmando que Deus daria aquela terra que ele estava mostrando a Abraão como a sua descendência, como herança à sua descendência. E a descendência fala do segundo aspecto da promessa, que é o aspecto do povo. Deus fala que faria de Abraão um grande povo, que seu nome seria famoso e ele seria uma bênção. Abraão não tinha nem filhos aqui ainda, mas Deus fala constantemente que daria a terra à sua descendência, e a sua descendência seria incontável. No capítulo 12, Deus fala, farei de você um grande povo e o abençoarei. Depois, no capítulo 13, fala, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E Deus fala sobre uma nação justa. No capítulo 18, a gente vê Deus falando, quando Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então será uma grande nação no sentido de ser uma nação justa, uma nação que guarda os caminhos do Senhor. E isso viria da descendência de Abraão. E aqui Abraão não tem sequer filhos. E o terceiro aspecto fala da bênção que através desse povo outras nações da terra seriam abençoadas.
E através da nação de Israel, Deus traria salvação a todos os povos. A gente entende que essa bênção é esse comprometimento de Deus com a salvação das nações, a salvação de Israel. E a gente vê que através da obra de Jesus, a bênção de Abraão, ela chega também aos gentios. Com a morte e ressurreição de Jesus, Jesus abre o caminho para que os gentios, os não-judeus, sejam inseridos no povo de Deus. E ali em Gálatas, Paulo fala: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então a gente vê que Abraão confiou na promessa de Deus, nas palavras de Deus. E como a gente vê que esse aspecto da bênção, ele insere os gentios, os não-judeus, aonde a gente se encaixa aqui. Que a gente recebe essa bênção, a bênção de salvação, de fazer parte do povo de Deus, através da nação de Israel, pelo sacrifício de Jesus, um homem judeu. E Abraão, a gente vê ali no capítulo 15 que Abraão ele está angustiado, pois ele era um peregrino naquela terra que Deus falou que daria para ele. E ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiro. E Abraão fala para Deus: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então o Senhor Abraão cria que o Senhor era poderoso para cumprir essas promessas, essas palavras que Deus estava liberando sobre a vida dele. E Abraão creu que ele teria uma descendência, mas Abraão ali, ele fala: Mas, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse da terra? Então Deus fala para ele: traz uma novilha, traz uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio, e o que a gente vê ali no relato do capítulo 15 é uma cerimônia de aliança, onde Deus entra em aliança com Abraão. E ali o que significava era que aqueles que estavam entrando em aliança, eles atravessavam esses animais como num corredor. E a representação disso é que você afirma que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, caso eu não guarde a minha palavra, caso eu não cumpra aquilo que eu estou prometendo. E o curioso é que Abraão não participa ativamente dessa cerimônia, pois ali no relato do capítulo 15 fala que veio um sono profundo sobre Abraão e Abraão adormeceu. E a gente vê apenas duas manifestações de Deus atravessando esses animais. E a gente vê ali que um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa atravessam esses animais. Então isso representa que essa aliança que Deus firma com Abraão não estaria condicionada à performance de Abraão em guardar essa aliança. E essa é a forma de Deus responder à pergunta de Abraão: como posso saber que tomarei posse da terra? E no capítulo 15, versículo 18 fala: Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E aqui depois ele relata todos os povos que habitavam a terra na época. Então a gente vê que Deus está empenhado em cumprir as suas promessas a Abrão. Ele está empenhado em fazer aquilo que ele prometeu. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã e iniciou sua peregrinação pela terra. Com 99 anos, Deus vem e dá a promessa que ele teria um herdeiro, ele teria um filho. Um ano após isso, nasce Isaac, com quem Deus mantém a sua aliança.
E quando Deus promete um filho a Abraão, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então, como a gente viu nas palavras sobre a Babilônia, falando sobre identidade, que quando há troca de nome, existe troca de identidade, mas aqui não é uma alteração na identidade como na Babilônia, como no caso de Daniel e seus amigos, que houve ali uma tentativa de distorcer a identidade deles, de quem eles eram. Mas aqui Deus está definindo a identidade de Abraão. Falando, olha, você não é apenas um pai, mas você será pai de muitas nações. E a gente vendo esses três aspectos da promessa de Deus, da terra, do povo, da bênção, como é significativo que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, ele esteja habitando a terra que Deus prometeu a Abraão. Porque conforme o desenvolvimento do Antigo Testamento e as revelações, as promessas de Deus, vai ampliando o entendimento do povo da importância da terra, que seria a terra onde o Messias nasceria, onde o Messias viria com o seu reino e ali se daria o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Mas nós vemos também que durante a vida de Abraão, essas promessas elas não foram plenamente cumpridas. E ali o autor de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 8, ele fala: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E a gente pode ver que Abraão e a sua descendência, Isaac e Jacó, eles guardaram a promessa de Deus, confiando naquilo que Deus tinha falado a Abraão, mas eles não receberam plenamente as promessas de Deus. E no desenrolar do Antigo Testamento, a revelação de como Deus cumpriria essas promessas, a forma como ele cumpriria, vai se ampliando e a gente vê ali com Davi, em 2 Samuel 7, a partir do versículo 5, Natã recebe uma palavra de Deus e Deus fala: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acampado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Então a gente vê aqui Deus falando. Deus também está se referindo a Salomão, que de fato construiu um templo para o Senhor, mas ele fala da obra de Jesus, de como ele nos ergueria como templo e habitação do seu Espírito, mas ele fala que estabeleceria o seu trono, o seu reinado para sempre. Como a gente sabe, o reinado de Salomão não foi estabelecido para sempre, mas o reinado de Jesus, um reinado literal, esse sim será estabelecido para sempre. E essa promessa feita a Davi, ela assegura o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Um rei, descendente de Davi, descendente de Judá, descendente dos patriarcas, terá o seu trono estabelecido na terra, e ele reinará a partir de Jerusalém. Ali em Gálatas 3, no versículo 16, Paulo fala: Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é Cristo. Então,
Irmãos, a gente vê como Jesus ele está empenhado e irá cumprir todas as promessas feitas a Abraão. E um tema tão central no Evangelho, nas Escrituras, a esperança da ressurreição. Abraão sabia muito bem que Deus era poderoso para ressuscitar pessoas dentre os mortos, pois ele, quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac, Abraão chega ao ponto de quase sacrificar seu filho e Deus pede para que ele pare, porque nas Escrituras fala que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos e cumprir a sua promessa com a sua descendência. Então, da mesma forma, quando Jesus vier reinar e os mortos ressuscitarem, Abraão ele estará vivo para ver o cumprimento das promessas feitas a ele e a sua descendência, o cumprimento das promessas diante dos seus olhos. E as promessas de Deus a Abraão, elas revelam um anseio no coração de Deus, e esse anseio ele é revelado ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras. A gente pode ver o anseio de Deus por ter um povo com o qual ele pudesse habitar. E através de Jesus, a sua entrega na cruz e o estabelecimento futuro do seu reino, as promessas serão cumpridas. Deus não deixará uma promessa sequer sem ser cumprida. E essas promessas de Deus, elas continuam vivas até os dias de hoje, elas nos afetam. Né? Às vezes parece desconexo, o que tem a ver a promessa que foi feita a Abraão, mas elas nos atingem diretamente. A forma como nós devemos nos relacionar com Deus, a forma como nós nos relacionamos com a sua palavra, com a sua fidelidade. E isso deve moldar a nossa vida. As promessas feitas a um homem há tanto tempo atrás, elas nos atingem hoje. Como Paulo fala ali em Gálatas, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, irmãos, essa grande obra que começou lá sendo relatado no começo das Escrituras, o Senhor empenhado na salvação de Israel, mas na salvação das nações, através da obra de Jesus. Então nós podemos exultar com essa promessa, porque nós estamos inseridos como povo de Deus. Nós estamos inseridos, somos herdeiros da promessa. Os dois primeiros aspectos da promessa, eles dizem respeito a Israel e a terra. Mas nós, gentios, hoje, por causa de Jesus, o caminho foi refeito até o Pai, nós podemos ser co-herdeiros com o povo de Israel. E Israel irá aceitar Jesus como seu rei, como seu salvador. E isso abençoará todas as nações da terra. E isso nos afeta e afeta a forma como nós vemos, como nós conduzimos a nossa vida, como nós temos essa esperança viva dentro de nós. Essa bendita esperança que um rei de justiça virá e a partir de Jerusalém, a partir da terra que Deus prometeu a Abraão, ele governará sobre as nações. E as nações serão abençoadas por causa de quem Jesus é e da sua justiça. E Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, irmãos. Ele irá cumprir todas as suas promessas através de Jesus, do seu reinado, e que isso nos atinja, que o Espírito Santo nos conduza ao entendimento dessa palavra, dessas coisas, a forma como nós nos relacionamos hoje com Israel, com o povo judeu, e entender o tempo em que vivemos. Que o Espírito Santo nos conduza à verdade das tuas promessas, à esperança que existe na tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde com saúde e que em breve Ele nos dê a oportunidade de estarmos juntos novamente. Deus te abençoe. Filho de Davi, bem sabemos quem tu és aquele que virá nos redimir.
Yeshua é seu nome, poderoso para salvar, cujo sangue derramou para nos remir. És o Cordeiro que tira o pecado do mundo. És o Cordeiro que tira o pecado do mundo. És o Cordeiro que tira o pecado do mundo. És o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Filho de Davi, tens um trono entre nós. O teu reino está firmado para sempre. Tu és o leão, o ungido que venceu, digno de tomar o livro e abrir seus selos. Glória ao Cordeiro, que era, que é e há de vir. Glória ao Cordeiro, que era, que é e há de vir. Glória ao Cordeiro, que era, que é e há de vir. Glória ao Cordeiro, que era, que é e há de vir. Filho de Davi, vens em nome do Senhor, tu que reinarás desde Jerusalém. Sim, todos verão sobre as nuvens teu esplendor. O Espírito e a noiva dizem vem. E Jerusalém verá a tua glória. E Jerusalém verá a tua glória. Toda a terra então verá a tua glória. Toda a terra então verá a tua glória. Filho de Davi, sobre todos é Senhor. Todo joelho ante ti se dobrará. Tu és o Cordeiro que foi morto e reviveu. Com poder e glória breve voltará. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Haba B'Shem Adonai. Baruch Haba B'Shem